Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa aula de Direito Administrativo. Eu sou o professor Gustavo Martinelli. Eu elaborei essa disciplina com muito carinho, com muito cuidado, para que você saia daqui faixa preta em Direito Administrativo. Para a gente entender um pouquinho como é que vai ser a nossa aula, vamos lá. Vamos elaborar nessa primeira aula de Estado, Governo e Administração Pública, alguns conceitos introdutórios. Essa aula é a aula mais importante que vocês vão ter no curso inteiro. Por que isso, professor? Porque essa é a aula mais útil. Qualquer concurso que vocês forem fazer da carreira forense, da carreira jurídica, vocês vão se deparar com esses elementos aqui. A distinção de Estado, a distinção de governo e a administração pública. Quais são os princípios do Estado, quais são os elementos do Estado, a natureza, enfim, tudo isso vai englobar qualquer concurso que vocês forem fazer. Isso aqui é muito importante. Então vamos começar a nossa aula, vamos inaugurar o curso de Direito Administrativo, já com a aula mais importante, para você sair faixa preta. Eu quero que vocês pensem comigo e tenham essa noção de faixa preta em Direito Administrativo. Vamos englobar todo o edital para que vocês gabaritem a prova. Não tem essa de não gabaritar, vocês vão comigo e vão aprender tudo de Direito Administrativo. Vamos lá, então. Começando com o Estado, nós vamos passar para os conceitos de Estado, o que significa isso, quais são seus elementos, como se organiza e quais são os poderes do Estado, a natureza, os fins e seus princípios. Vamos fazer isso também com o governo e com a administração pública. Ao final, a gente vai fazer uma revisãozinha. Toda a aula que eu der para vocês vai ter um exercício para aplicar na prática o que a gente aprendeu aqui. Veja, pessoal, isso serve para a nossa primeira aula agora e serve também para as demais. Eu sempre trago um exercício final, a fixação, para a gente aplicar na prática o nosso conhecimento. E eu faço isso justamente trazendo exercícios da carreira militar. Essas aulas foram preparadas conforme o edital da Polícia Militar. Vocês não vão encontrar isso em nenhum outro lugar, tá certo? Vamos começar então, chega de enrolação. O conceito de Estado, pessoal, o que significa um Estado? O Estado é conjunto de instituições soberanas ao longo de um território definido sobre uma população. Acompanhe com a gente no slide novamente esse conceito. Conjunto de instituições soberanas ao longo de um território definido e sobre uma população. Pessoal, o que significa isso? Antes de tudo, significa que o Estado ele é detentor do monopólio legítimo da violência. É só o Estado como o conjunto de instituições soberanas que pode legitimamente impor a força, impor a violência a alguém. Dica para fixar esse conceito: impessoalidade e imparcialidade. Eu falei o nome de alguém? Eu falei alguma política específica? Não, a gente está falando de instituições, nós estamos falando de um corpo, estamos falando do Brasil. Não estou falando do presidente, não estou falando do governador, não estou falando do estado do Paraná, estou falando do Brasil. E o Brasil como um todo, ele é detentor de forma soberana de seu território, de sua população. Vai ficar um pouquinho mais claro agora, quando a gente entender os elementos do Estado, o que distingue o Estado. Vamos lá, primeiro elemento, um território. É muito importante que o Estado se aplique sobre um território definido, com fronteiras definidas. Basta olhar o mapa mundi, gente. Basta olhar o mapa do Brasil e nós vamos ver as nossas fronteiras. Ao longo de todo esse território se estende a soberania estatal. Precisa também de uma população. Uma população pode ter vários povos. É justamente o caso do Brasil. Nós temos os povos indígenas, os povos tradicionais, mas todos eles são brasileiros. Todos nós fazemos parte dessa população de brasileiros, não é mesmo? Temos também um governo. Veja só, pessoal, vamos trabalhar Estado, governo e administração. Dentro do Estado está o governo. O governo é menor, é um elemento do Estado. Finalmente, é muito importante o Estado ter a capacidade de se relacionar com outros Estados. É a dimensão do Estado no âmbito internacional.
Somente um Estado faz negócios com outros Estados. Não é o governo, não é a administração pública que faz negócios com outros Estados. Dentro da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ali se encontram os Estados. Portanto, um Estado precisa ser reconhecido por outro. Poderes do Estado, pessoal. Acompanhe comigo no slide. Poder aqui é igual a função. Quais são as funções do Estado? Essa nomenclatura de poder foi escolhida pela nossa Constituição Federal. Mas, na realidade, ela nada mais é do que a função. Porque, de fato, o poder emana do povo. Isso quem diz é a nossa Constituição. Nós vamos ver um pouquinho na sequência. Temos 3 funções primordiais do nosso Estado. A primeira função é a função legislativa. Essa função legislativa, que decorre do poder legislativo, ela exerce a típica função legislativa. O que significa isso? A função de fazer leis. A função de legislar, de criar direitos e obrigações em primeiro nível e de nível generalizado para todo o Estado. Segunda função, pessoal, que decorre do poder judiciário, é a função jurisdicional. Qual que é a função jurisdicional? É a função de resolver conflitos. Se existe um conflito, esse conflito vai ser resolvido pela lei através da força jurisdicional. E o que é decidido pela força jurisdicional, decidido está. Última função, pessoal, e aqui a mais importante, porque é sobre essa função, sobre esse poder que nós vamos nos debruçar durante toda a nossa disciplina. Poder executivo, que exerce a função típica administrativa. O que é isso? Nós vamos aprender na sequência. Muito importante, esses poderes são independentes, mas não significa que eles não se relacionam. Eles são independentes e harmônicos entre si. Aqui, pessoal, vem a seguinte noção que eu quero que vocês aprendam. O conceito de checks. Checks and balances. Freios e contrapesos. É um conceito estrangeiro, mas que pode cair na sua prova sim. Significa freios e contrapesos. Por quê? Porque esses poderes conversam entre si, eles se relacionam. O poder executivo, ele que vai escolher os ministros do STF. É o poder legislativo que vai sabatinar os ministros do STF. A função legislativa se aplica e o judiciário julga conforme a lei. Todos os poderes conversam. Então, por mais que eles sejam independentes, pessoal, eles são harmônicos. Afinal de contas, todos eles fazem parte do Estado. Todos eles fazem parte dessa função de Estado. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Natureza do Estado. Qual que é a natureza do nosso Estado? Primeiro, eu quero que vocês guardem 2 conceitos muito importantes aqui. Primeiro, Estado democrático de direito. Essa é a natureza do nosso Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a Constituição no seu primeiro artigo. A gente abre a Constituição Federal, artigo 1º, caput, a cabeça do artigo. O Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, é Estado democrático de direito. O que significa Estado democrático, professor? Estado democrático é o Estado em que o povo é soberano, que o poder emana do povo e é o povo que faz as suas decisões políticas. E o que significa Estado de direito? É o Estado da prevalência da lei. Não estamos mais num Estado que se dizia Estado dos homens, ou Rule of Man, palavra em inglês muito importante que vocês têm que aprender aqui. Rule of Man, a prevalência dos homens, a regra dos homens. Esquece isso, não estamos aqui, estamos na prevalência da lei, é a lei que manda, não é o homem, não é o presidente, não é o governador, é a lei que decorre deles, o poder emana do povo. Então, pessoal, Estado democrático, soberania do povo, Estado de direito, prevalência da lei. Princípios do nosso Estado brasileiro, pessoal. Novamente, quem fala isso não sou eu, é a nossa Constituição. Também no artigo 1º, não na cabeça, nos seus incisos. Então a Constituição fala que o Estado, a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito e que segue os seguintes princípios. Primeiro princípio, pessoal, me acompanhem nos slides aqui. Soberania. Soberania significa independência, significa que nosso Estado não deve se curvar para outros Estados, que nosso Estado tem valores próprios,
tem um governo próprio, tem uma natureza, uma independência. Significa isso no final das contas. Volta aqui comigo. Cidadania, nosso segundo princípio. Nós não estamos mais num lugar de subordinação. O povo não é subordinado do Estado. Ele é detentor do povo e, portanto, ele exerce a cidadania. Exercer cidadania é participar das decisões políticas, poder entrar nas casas legislativas, poder entrar no espaço do governo, enfim, exercer a democracia diretamente. Dignidade da pessoa humana. Pessoal, esse é o princípio mais importante do nosso Estado. Dignidade da pessoa humana. Não pode existir um brasileiro em posição indigna. Claro que na prática, sem sair nas praças, nos parques, nós vamos ver pessoas em extrema pobreza, pessoas com extrema miséria, e justamente por isso nós temos que combater isso. Nosso Estado refuta pessoas em posição indigna e nós temos que combater isso. Valores sociais do trabalho, nós abolimos a escravidão no Brasil e nós não vamos permitir sequer algo análogo, trabalhos análogos à escravidão. O trabalho ele tem que ter um valor, por isso que a gente adota o salário mínimo, para que as pessoas que trabalhem ganhem o mínimo para exercer a dignidade. Por isso que a gente adota uma jornada de trabalho limitada, porque o trabalho ele tem um valor social. Ao lado disso, a livre iniciativa. Todos nós temos que ter a liberdade de aplicar a nossa propriedade para os nossos fins, para as nossas ambições, para se realizar de forma livre. E por fim, pluralismo político, pessoal. Isso é muito importante. Apesar de você gostar de um governo específico, todos nós temos as nossas preferências, nós temos que respeitar a pluralidade. É lícito e é democrático que existam diversas opiniões, diversos partidos, diversas visões, desde que todas elas estejam conformes a estes princípios. Vamos lá, pessoal. Objetivos do nosso Estado. Novamente, quem fala isso? Artigo 3º da Constituição Federal. Acompanhem nos slides aqui. Quais são os nossos objetivos? Primeiro, constituir uma sociedade livre, justa e solidária. O povo brasileiro, a população brasileira, ela deve ser livre, ela deve ser justa e ela deve ser amiga, ela deve ser solidária, ela deve ter irmandade entre nós. Desenvolvimento nacional. Nós estamos num patamar hoje, nós queremos ir para outro patamar, nós queremos avançar, sair de onde estamos. Erradicar a pobreza. Pessoal, volta aqui comigo. Erradicar a pobreza significa acabar com a pobreza, acabar com a miséria. É não permitir que pessoas... Nós conhecemos a nossa realidade. É não permitir que essa realidade seja assim para sempre. Nós temos que combater isso. O objetivo, ele é sempre algo para o futuro, né? Qual que é o seu objetivo hoje? Seu objetivo é assistir essas aulas para passar o cargo no concurso da Polícia Militar. O objetivo está lá na frente. Nós temos que visar esse objetivo para alcançar esses objetivos. Reduzir as desigualdades significa entender que as desigualdades vão existir, nós somos pessoas diferentes, as desigualdades vão existir, claro, mas nós temos que reduzi-las na medida do possível, não apenas socialmente, mas regionalmente. Nós sabemos, o Brasil é dividido em regiões, região sul, sudeste, nordeste, essas regiões são desiguais, mas todos nós somos brasileiros, todos nós estamos no Brasil. Vamos trabalhar juntos para reduzir essas desigualdades e atingir o desenvolvimento nacional, pessoal, não é desenvolvimento regional. Por fim, promover o bem de todos sem discriminação. Sem preconceito de raça, de sexo, de gênero, sem preconceito nenhum. Vamos lá, pessoal. Acabamos com a noção de Estado, você aprendeu tudo o que precisava saber sobre Estado e agora podemos avançar. Acompanhem comigo no slide para a gente entender aqui o conceito de governo. Qual que é o conceito de governo? Governo é a manifestação política da soberania da nação para a escolha de prioridades gerais. Pessoal, o Estado tem objetivos, quem define esses objetivos é a Constituição. Agora, a prioridade, como nós vamos entregar esses objetivos, como que nós vamos seguir isso, as prioridades de governo, quem decide isso é essa manifestação política. É o governo eleito pelo povo que vai decidir. Nós estamos falando aqui de pessoas, agora a noção é pessoalidade. Nós temos o governo do presidente da República eleito hoje, nós temos o governo do presidente da República que já foi eleito anteriormente. Qual que é a diferença entre eles? As prioridades. As prioridades são diferentes. Eles escolhem o que vem antes, o que vem depois, conforme a agenda política. Natureza. Não estamos falando mais de uma natureza de Estado democrático de direito, estamos falando de uma natureza política. O que significa natureza política, professor? Natureza política é aquilo que é discricionário,
que tem uma certa liberdade de escolha, tá certo? Princípios. Quais são os nossos princípios? Os princípios de governo. São princípios políticos. Então, vai mudar conforme o cargo eleito, o presidente eleito, o governador eleito. Vai mudar conforme as pessoas, os princípios vão mudar. Então, desde que sejam compatíveis com a democracia, claro, não podemos aceitar um governo que seja incompatível com a democracia. E isso quem fala não sou eu, é a nossa Constituição de forma ampla. Organização. Qual que é a organização do nosso governo? Nós temos 3 níveis de organização federativa, como nós chamamos. Temos aqui primeiro o governo federal, que compreende a União, todo o território nacional, né? Todo o governo federal ele está sobre todo o território nacional. O governo estadual, ele se situa nos estados, evidentemente. E quem é chefe do governo estadual? O governador. Chefe do governo federal, presidente da República. Por fim, nós temos o governo municipal, né? Trazido pela prefeitura. A prefeitura é que exerce o governo municipal. Está adstrita às cidades, como nós chamamos, né? Os municípios. Então esses 3 níveis eles vão se fechando, se afunilando, para quê? Para tratar de problemas mais específicos de cada realidade. Objetivo, pessoal. Qual que é o objetivo do governo? Decisões políticas. Como eu falei para vocês, tomar prioridades. Não serve, portanto, apenas para a realização imediata dos direitos fundamentais. Ele serve, na realidade, para uma realização imediata. O que significa isso? O que significa tirar a palavra "i"? Significa que ela não se dá diretamente, a entrega dos direitos fundamentais. Pelo contrário, ela se dá por prioridades. Por exemplo, aqui a gente tem uma comparação bem legal, pessoal. Tratado de Comércio Internacional é uma decisão de governo. Por que é uma decisão de governo? Porque cabe ao governo decidir se vai firmar um comércio internacional com um país específico ou não. É uma prioridade, pode ser que não seja na realidade. Muito diferente da necessidade de prover transporte público. O transporte público é um direito fundamental. Não cabe ao nosso governante decidir, vou fornecer ou não transporte público. Tem que fornecer. E quem vai realizar esses direitos fundamentais é a administração. O que vamos falar agora, nesse momento, para fechar a disciplina. Acompanhe comigo nos slides, pessoal. O conceito de administração pública. Conjunto de entes, órgãos, agentes e bens responsáveis por disciplinar a autonomia dos particulares e satisfazer as necessidades coletivas comuns. Pessoal, muito importante a noção de conjunto, porque a administração não é um patrimônio, não é um prédio. A administração não é somente aquele órgão burocrático que você conhece. A administração não é só o servidor público. A administração é tudo isso. É tudo isso. Esse conjunto de órgãos, entes e pessoas responsáveis por quê? Por disciplinar a autonomia. Eles são responsáveis, na verdade, por limitar a nossa liberdade para que, assim fazendo, a gente possa atingir necessidades coletivas comuns. Então, é claro, quando a gente coloca uma faixa de pedestre na rua e fala atravesse na faixa de pedestre, por que é isso? Para reduzir a mortalidade no trânsito, pessoal, para garantir que essas necessidades coletivas sejam atendidas. Nossa, mas eu quero atravessar no meio da rua. Infelizmente, pessoal, o melhor é atravessar na faixa de pedestre. Se você quer atravessar no meio da rua, você vai estar desrespeitando a lei de trânsito e pode estar colocando em perigo não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas também. Vamos limitar a autonomia para atingir esses objetivos gerais. Elementos da administração pública. A gente vai trabalhar um pouco mais com calma isso nas próximas aulas, mas eu queria trazer 2 elementos importantes. Legalidade é um lado, a administração pública só pode fazer o que é permitido por lei, tá certo? Quem define o que é a lei? O Poder Legislativo. A administração pública, que é exercida pelo Poder Executivo, tem que se limitar à lei. Justamente, ela é limitada por outros poderes. Por outro lado, a lei não pode abarcar tudo. É impossível que a lei discipline cada ponto da nossa vida. Imagina, nunca ia acabar o número de leis. Se nós já temos um número de leis muito alto, imagina se a gente tivesse que disciplinar tudo. Justamente por isso é um elemento da discricionariedade. O que é discricionariedade? É a liberdade de escolher entre 2 ou mais escolhas possíveis. Escolhas lícitas, escolhas legais. Como a lei não falou, a gente tem uma certa esfera de liberdade. Essa liberdade não pode ser para infringir a lei, para ir contra a lei. Ela sempre é lícita. Pessoal,
como que a gente organiza a nossa administração pública? Nos organizamos com as noções de entes políticos. São separações, são instituições do nosso povo, justamente do nosso povo, ou melhor dizendo, do nosso Estado, para organizar essa função administrativa, essa função de limitar a autonomia dos particulares. União, estados, Distrito Federal e municípios é a forma pela qual a administração pública se organiza. Isso, pessoal, vamos voltar um pouquinho ali. Isso, pessoal, diz respeito à administração direta. A administração direta é aquela administração que vai justamente limitar a autonomia dos particulares para as necessidades comuns. Temos, porém, a administração indireta. Por que existe a administração indireta, pessoal? Porque a União não vai saber de tudo que acontece no Brasil todo. Os estados, por si só, não vão ter condições de saber tudo que acontece em todas as competências, em todas as áreas do estado. Como que ele vai fazer, então? Ele vai delegar algumas competências. Então, a administração indireta, me acompanha aqui, nada mais é do que as competências atribuídas pela administração direta, para poder entender um pouquinho mais. O que a gente tem na administração indireta? Nós temos os ministérios, no âmbito da União, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Economia. Esses ministérios, eles são especializados. Eles vão ter uma equipe técnica, funcional, que vai saber exatamente o que está acontecendo especificamente no caso da educação. Por exemplo, o Ministério da Educação. Nos estados, nós temos as secretarias, né? As secretarias que também vão ter essas funções. Nós temos a Secretaria da Educação, nós temos a Secretaria da Cultura, justamente para que o estado possa endereçar de forma específica, funcional, especializada esses problemas, que são problemas muito importantes. Vamos trabalhar toda a administração pública na sequência. Natureza, pessoal. Qual que é o regime jurídico da administração pública? É um regime jurídico de direito público. O que significa isso, professor? Regime jurídico de direito público? Pessoal, nós separamos o nosso direito entre dois tipos de regime. Regime jurídico de direito público e o regime jurídico de direito privado. Diferença entre eles: primazia do interesse público sobre o privado. Como eu falei para vocês, a administração pública existe para limitar um pouco a nossa autonomia, para atender às necessidades comuns, para atender a necessidade de todos, as necessidades sociais. Isso significa colocar o interesse público acima do interesse particular, o interesse da coletividade acima do interesse do professor Gustavo, acima do seu interesse particular. Muito diferente é o regime de direito privado. No regime de direito privado, pessoal, sobrevém a autonomia da vontade. É justamente o que acontece quando nós celebramos contratos no nosso dia a dia entre as pessoas. Quando eu vou lá na cantina e compro uma Coca-Cola, quando eu vou em qualquer lugar e compro um bem, eu estou fazendo contratos, estou usando a minha autonomia da vontade para entender, vamos negociar isso daqui, pessoal, vamos fazer. Eu sou livre. Agora, quando o Estado, quando a administração pública age, ela age pensando não no seu próprio interesse, ela age pensando no interesse coletivo. Seguindo, pessoal, nós temos que entender o objetivo da administração pública. Veja, isso pode ser repetitivo, mas é muito importante que vocês entendam. Como eu falei para vocês, essa é a aula mais útil de todo o curso, porque isso vai cair em todo o concurso, pessoal. Não adianta, vai cair em todo o concurso. Se você é um cara que já está estudando há mais tempo, já está na pegada, certamente você já vai ter visto isso e sabe da importância, sabe que cai em todo o concurso isso. Qual que é o objetivo da administração pública, pessoal? Disciplinar a autonomia dos particulares. Para quê? Para promover a satisfação das necessidades coletivas e realizar os direitos fundamentais, os direitos que estão plasmados na Constituição Federal. A palavra plasmada é muito importante, pessoal, porque significa que ela foi materializada na Constituição. O direito fundamental existe, o direito à liberdade, o direito à igualdade, eles existem, eles foram traduzidos no corpo constitucional, por isso que ele foi plasmado, concretizado, materializado. E quais são os princípios da administração pública, pessoal? Aí que tá, é aí o pulo do gato, agora é para ficar faixa preta mesmo em direito administrativo.
Quem diz quais são os princípios não sou eu, novamente. Quem diz quais são os princípios é o artigo 37, cabeça, caput da Constituição Federal. 5 princípios. E aqui eu quero que vocês digam o seguinte, façam esse acrônimo. Limpa essa prova de direito administrativo, eu quero que você gabarite ela. Limpe. L, de legalidade. Como eu disse para vocês, pessoal, legalidade é um dos elementos da administração pública. A administração pública só pode fazer o que está dito em lei. O que não está dito em lei, ela não pode fazer, porque o que não está dito em lei faz parte da autonomia dos particulares, faz parte da nossa liberdade, pessoal. Impessoalidade. Quando o Estado age pensando no interesse público, ele não pode estar colocando, antes de tudo, o seu próprio interesse. Se a gente não está respeitando o interesse dos particulares, muito menos devemos respeitar o interesse do governante específico. Ele deve agir sem prejuízo de quem quer que seja, sem olhar o rosto de para quem ele está prestando a atividade administrativa. Moralidade, pessoal. As decisões tomadas pela administração pública, elas não podem ser excludentes dos demais. Moralidade significa tomar decisões economicamente possíveis para todos e não só para alguns. Não tomar decisões exclusivas conforme o interesse de alguns agentes. Publicidade. Justamente para limitar essa esfera de decisões de interesse, de decisões imorais, os atos da administração pública devem ser públicos, devem conferir publicidade, devem trazer transparência, nós temos que ter acesso aos gastos administrativos, nós temos que saber exatamente o que está acontecendo. Justamente por isso, pessoal, quando se abre um concurso, o que sai ali? Sai o edital. O edital é o ato público de anunciar. O concurso foi aberto, vai acontecer nesses dias as provas vão ter esse conteúdo, tudo isso de forma pública. Por último, eficiência, pessoal. Os atos da administração pública devem ser eficientes, devem fazer jus ao dinheiro público. Nós sabemos que tem muito erro por trás da administração pública. Nós sabemos que muitas vezes os atos são ineficientes, são burocráticos, mas isso tem que mudar. Isso não está conforme os princípios da administração. Pessoal, revisãozinha rápida para a gente fechar a aula. Estado significa algo que tem um povo, que tem um território, um governo. Governo, que significa manifestação política para escolha de prioridades. Administração pública, instituição, conjunto, responsável por disciplinar a autonomia dos particulares e satisfazer as necessidades coletivas. Pessoal, tudo que eu passei para vocês tem condições aqui de gabaritar toda essa parte de Estado, governo e administração pública. O nosso objetivo, pessoal, é sair faixa preta em direito administrativo. Nossa primeira aula fica por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo aí a todos ótimos estudos.